Olá, pessoas, bem-vindo aí ao História 3, módulo 4, unidade 2, ou tema 2, a ditadura no Brasil a partir de 1964. Então, na aula anterior, a gente viu que, como uma tentativa aí de acusar o presidente João Goulart de ser comunista, de instaurar um regime comunista no Brasil, devido às suas reformas de base, os militares deram um golpe e assumiram o poder no dia 1º de abril de 1964, marcando aí uma era de governos militares que ficaram no poder até 1985. Ao todo, foram 5 presidentes que passaram durante esses 21 anos e governaram muitos de forma ditatorial e por decretos, por estado de sítio e por medo na população, né? Por censura, falta de liberdade de expressão e etc. Vamos ver aqui algumas informações sobre esses governos. A maioria dos governos militares, principalmente os primeiros, né, os 3 primeiros, governaram a partir de atos institucionais, os AIs. O que eram esses AIs? Representaram o instrumento jurídico de que as Forças Armadas precisavam para reformular a estrutura do Estado. Ou seja, esses atos institucionais eram a palavra máxima, era a palavra de lei desses governos militares, né, dessas Forças Armadas. O primeiro militar foi o general Castelo Branco, e fez o primeiro AI, né? O AI número 1, ou ato institucional número 1. O que esse ato institucional estabelecia? Eleições indiretas para o Executivo e o Congresso Nacional escolheu o presidente. Ou seja, nós tínhamos eleições até 1960, né, com a eleição do senhor Jânio Quadros, o lema da vassourinha, varreu a corrupção do país. Em 1964, essas eleições passavam a ser indiretas, ou seja, não era mais o povo que escolhia os seus representantes. O povo escolhia um determinado representante e esse representante escolhia quem ia participar do Congresso Nacional e etc. Além do que, esses congressistas, esses deputados, escolhiam o presidente. Hoje nós temos eleições diretas, né? Ou seja, nós escolhemos diretamente os nossos representantes. O governo militar acabou com isso em 1964, com o primeiro ato institucional, né? Já uma tentativa de oprimir toda a liberdade de expressão que havia no Brasil. Alguns anos depois, o ato institucional número 2, isso aqui, pessoas, em 1964, tá? Esse primeiro aí. O segundo ato, se eu não me engano, em 1965, estabelecia que essas eleições indiretas passariam a ser realizadas por voto nominal. O que isso significou na prática? Vários partidos políticos foram extintos e houve, como consequência, um bipartidarismo. A Aliança Renovadora Nacional, ARENA, que era o partido do governo, dos militares, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, oposição. Então, teoricamente, esse ato institucional número 2 extinguia partidos políticos e deixava somente 2, só o do governo e só a oposição, para evitar qualquer tipo de catástrofe política e de desestruturação da ordem militar vigente, tá bom? Depois, o ato institucional número 3, a eleição dos governadores e dos prefeitos também passou a ser indireta, ou seja, não havia mais eleição indireta, não havia mais voto popular. Então, a última eleição que a população brasileira viveu antes da ditadura militar foi em 1960. Isso foi uma grave consequência para a política brasileira, porque fez com que a população se afastasse um pouco dos campos políticos, né, em termos de escolher os seus próprios representantes. Uma tragédia em termos democráticos. Em 1967, nós temos aí o segundo militar assumindo o comando do país, o senhor Arthur Costa e Silva. Arthur Costa e Silva foi o presidente talvez mais linha dura, né, mais cruel da ditadura militar, porque ele inaugurou ou instaurou o ato institucional número 5. Muitos consideram esse como o mais cruel da ditadura militar. O que era esse direito, esse ato institucional número 5? Suspendia os habeas corpus de qualquer preso político e etc. Né? O que é o habeas corpus? Direito de ir e vir sem ser preso. Decretou o estado de sítio e, principalmente, por isso que muitos consideram esse ato o mais grave de todos, instituiu a censura prévia a jornais e programas de rádio e televisão. O que é isso, censura prévia? Tudo que deveria ir ao ar
ou ir escrito nos jornais deveria passar por um órgão de controle do Estado. Só poderia ter programas de rádio e TV com noticiários, programas ao vivo, etc., as empresas de rádio e as empresas de TV que passassem o conteúdo para o governo e o governo autorizasse. Não, isso aqui pode, isso aqui não pode. E aí nós vamos ter muitos jornais na clandestinidade, né, que vão fazer críticas ferozes ao governo, jornalistas presos, perseguidos, por conta que isso não podia acontecer, né? Esses jornais clandestinos que criticavam o governo. Então, o governo, com o apoio do AI-5, né, um apoio legal, vamos dizer assim, né, em termos jurídicos, perseguiu, prendeu, exilou, torturou e, em muitos casos, até temos pessoas consideradas desaparecidas, né, pela ditadura militar. Até hoje, muitas pessoas não foram encontradas porque simplesmente criticavam o governo, algo que não era permitido por conta do ato institucional número 5. Após a promulgação do ato institucional número 5, a mobilização operária praticamente desapareceu. Por quê? Porque era perseguida, porque era reprimida, né, por conta das forças militares. A ditadura militar intensificou o tratamento policial que já era dado a esse movimento, no movimento operário, e também o movimento estudantil, que era um grande questionador da ordem vigente. Investigações, prisões arbitrárias, torturas, sequestros e assassinatos não foram raros, ou seja, era comum ter isso, né? As pessoas sendo presas, torturadas, julgadas e condenadas, tudo por um mesmo tribunal, sem direito à defesa, sem direito à resposta. Líderes ou trabalhador comum e também os estudantes, os jornalistas e etc. Né? Qualquer pessoa que questionasse o governo, que questionasse toda essa ditadura, toda essa opressão, era aí, ó, investigado, preso, torturado e às vezes até assassinado. E considerado como desaparecido, vamos dizer assim, entre aspas. Em 1969, vocês estão vendo aí, Arthur Cossel ficou 2 anos no poder e é considerado o mais linha dura, né, da ditadura militar, porque realmente foi um período, né, de repressão muito forte que continuou alguns anos depois. Em 1969, nós temos aí o terceiro militar, o Emílio Médici, ou Emílio Garrastazu Médici, que assumiu em 1969 e um dos pontos positivos do governo do Emílio Médici foi o chamado milagre econômico, né? Um período aí da história brasileira em que a nossa economia deu um grande salto com obras de infraestrutura, né? Pontes, viadutos, usinas hidrelétricas e até usinas nucleares, né? Como a usina de Angra 1, Angra 2 e Angra 3, que começaram a ser construídas nessa época, fazendo com que empregos fossem gerados. Só que esses investimentos, né, essas obras públicas, etc., vieram com também apoio estrangeiro, dinheiro estrangeiro, né, fazendo com que a dívida externa aumentasse ainda mais anos depois e, consequentemente, houve uma grande concentração de renda, continuação do arrocho salarial que havia lá com o JK e o aumento dos preços de produtos, né? Então, não adianta nada você dar emprego, dar renda, se os produtos continuam crescendo, né? Isso faz com que o poder de compra diminua de forma considerável. Na década de 70, né, vamos dizer assim, tanto no início quanto mais principalmente no final dela, há uma grande força do movimento popular que já estava cansado dessas ditaduras, cansado de não ter eleição, cansado de ser reprimido, de ser censurado, de ter arrocho salarial e etc., né? Então, na década de 70, o movimento da ditadura militar, os governos militares, começam a perder força e começam a se aproximar do povo. Tanto que em 1979, João Figueiredo, o último presidente militar, promulga a Lei da Anistia. O que era essa lei? Uma lei que anistiava todos os presos políticos da ditadura militar e os exilados. Então, quem estava preso por questões políticas foi solto, quem estava exilado, né, quem fugiu do país, retornou ao país. Então, era um indício aí de que a democracia estava começando a se restabelecer. Em 1983, o deputado Dante de Oliveira apresenta uma emenda para termos movimentos de eleições diretas. Essa emenda, conhecida
como a emenda da eleição direta, foi para as ruas, ganhou o apoio popular, e aí vocês estão vendo na foto que em 1984, várias pessoas foram para as ruas para pedir o quê? Diretas já. Esse foi o nome do movimento que pediu a volta das eleições diretas. Porém, pessoas, a emenda não obteve o apoio necessário no Congresso Nacional para ser promulgada, né, para virar lei. Só que o presidente seguinte escolhido pelo Congresso Nacional não era mais um presidente militar, era um presidente civil, o senhor Tancredo Neves. Porém, Tancredo Neves morreu antes dele tomar posse. Quem assume? José Sarney, o primeiro presidente civil da história brasileira pós-ditadura militar, né, durante esses 21 anos. Isso em 1985, tá bom? Assim acabava a ditadura militar no Brasil. O que vem depois, na década de 90, veremos na próxima aula. Valeu!